Oi, oi, eu sou a Nathalie Delarusse, sou produtora cultural e esse é o curso de produção de shows e eventos musicais. No encontro anterior, o tema foi a produção, uma palavra tão curta que consegue descrever um mundo inteiro cheio de detalhes. Eu falei um pouco sobre como se vestir de modo a conseguir trabalhar se sentindo confortável, pois o trabalho de produção pode ser bem pesado, com muitas horas em pé ou debaixo de chuva. Falei sobre várias situações que podem acontecer na proximidade ou mesmo no dia do evento. E deixei como indicação um documentário que está disponível na Netflix chamado Fire Festival Fiasco no Caribe, dirigido por Chris Smith e produzido por Mick Purcicki e Danny Gabal. Esse filme conta como o Fire Festival prometia ser uma experiência musical de luxo numa ilha exclusiva, mas a arrogância do seu produtor colocou tudo a perder, a ponto do festival ser considerado o fiasco da década. O tema de hoje é a pós-produção. O curso Capacitação de Agentes Culturais, Estratégias de Cultura e Arte para o Futuro, da Fundação Demócrito Rocha de Fortaleza, tem um material muito bom sobre projetos e eu vou ler alguns trechos de lá. Eles dizem o seguinte sobre pós-produção. A pós-produção, acredite, é um item extremamente subestimado e que precisa ser mais valorizado, uma vez que a continuação de um projeto depende de uma boa prestação de contas, da entrega de relatórios objetivos e da comprovação da presença do público, principalmente da sua satisfação. Além disso, é o momento de poder mensurar todos os demais resultados positivos do projeto, como os impactos sociais e econômicos da execução do empreendimento. E complementando essa informação, eu digo que as pessoas em geral tendem a achar que quando um evento termina, todo mundo vai para casa e fica tudo certo, mas na real as coisas não são nem um pouco desse jeito. Num evento de venda direta, as coisas até são mais simples. Você fecha o caixa, se teve venda de CDs e outros materiais de merchandising, cuida da desmontagem do setup do show, esvazia o camarim, emite a nota fiscal no dia seguinte, aguarda o dinheiro cair na sua conta jurídica e aí pede para os artistas e técnicos emitirem nota fiscal, se eles forem pessoa jurídica, ou pede para o seu contador fazer os RPAs, que são os recibos de pagamento autônomo, se eles forem pessoa física, para que você possa pagar para eles. E aqui eu acho recomendável a gente falar um pouco sobre burocracias, apesar de já ter falado mais detalhadamente sobre isso anteriormente, mas tem certas informações que nunca são demais. Geralmente, músicos que são PJ são enquadrados como MEI, essa sigla significa microempreendedor individual. A maioria das pessoas que trabalham com arte e cultura tem muitas dúvidas com relação às categorias das empresas que podem ser abertas quando se tornam pessoa jurídica. Então, eu vou tentar dar uma pincelada nesse assunto aqui, já que não coube no encontro sobre burocracias. De acordo com a Adriana Barbosa, autora do livro Preta Potência, o Sebrae criou a figura do microempreendedor individual, MEI, através da Lei Complementar 128 de 2008. Essa lei possibilitou que empreendedores individuais pudessem criar um registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que é o CNPJ. E um dado importante que ela apresenta é que mais de uma década depois, a população negra é maioria na categoria de microempreendedor individual. O MEI é uma forma super simplificada de formalização profissional. Você mesmo entra no site, insere seus dados e abre a empresa. Depois você mesmo vai na prefeitura e solicita o cadastro para emitir nota fiscal. A princípio não precisa pagar contador mensalmente. Mas assim, tem suas vantagens e desvantagens. Na minha opinião, a MEI funciona muito bem para artistas iniciantes e para profissionais que prestam serviços como técnicos de som, designers de luz, roadies, até mesmo produtores que trabalham como freela. Não é uma modalidade boa para agenciamento, por exemplo. E é importante dizer que para ser MEI, você não pode ser sócio ou titular de outra empresa. Pode até funcionar legal para bandas e coletivos iniciantes, mas se você for bem sucedido, vai chegar um ponto em que você vai precisar mudar de modalidade. O limite anual de faturamento bruto do MEI é de R$ 81 mil e a taxa fixa mensal é de R$ 56 para a indústria ou comércio, R$ 60 para a prestação de serviços e R$ 61 para comércio e serviço juntos. Essa taxa precisa ser paga independente de você ter notas emitidas naquele mês ou não. Se você esquecer de pagar a taxa mensal, você fica inadimplente e não consegue emitir suas certidões de regularidade fiscal quando você mais precisar. O mesmo acontece se você esquecer de entregar a declaração anual, que fica disponível no sistema. Na minha opinião, a grande desvantagem do MEI é: imagina que você vendeu em janeiro, através da sua MEI, um show de um quarteto por R$ 10 mil, dos quais você fica com 2 mil, correspondente a 20%, e cada integrante recebe 2 mil também. Só ali você já matou 1/8 do seu faturamento anual para receber 2 mil reais. Você não tem como comprovar que aqueles outros 8 mil reais não vieram para o seu bolso,
e abater do seu limite. Então por isso que eu disse que para bandas e coletivos que estão alcançando maior visibilidade, não serve. E eu sinceramente não conheço ninguém que conseguiu migrar da MEI para qualquer outra modalidade de enquadramento sem ter problema nenhum. Existem ainda outros tipos de empresas de acordo com o porte que são ME, que significa microempresa, assim como no tipo MEI e também no EI, somente um indivíduo é o gestor, mas dois fatores ditam as diferenças entre elas. O faturamento bruto anual da ME é de até 360 mil, o regime tributário que a ME está sujeita é definido pela Receita Bruta Anual. Tendo um faturamento anual de até 360 mil, o empreendimento é considerado pela legislação como ME. Mas se o faturamento de uma ME superar esse limite, a ME precisa ser enquadrada na próxima categoria, que é a EPP. EPP significa Empresa de Pequeno Porte, na qual trabalha unicamente seu proprietário, unido ou não a sócios. Nessa categoria, a faixa de faturamento anual estipulada pela legislação é de 360 mil a 4 milhões. E aí tem diferenças entre empresas de acordo com o tipo societário, que podem ser EI, EIRELI, Limitada e SA. O empresário individual, que é a sigla EI, é alguém que é proprietário único. O patrimônio desse empreendedor faz parte do patrimônio da empresa. Dessa forma, ele se coloca como titular da empresa, ou seja, responde de forma ilimitada como pessoa física por eventuais dívidas que a empresa contrair. O faturamento anual de uma empresa do tipo EI é que vai determinar se ela também será classificada como ME, até 360 mil reais, ou como EPP, até 4,8 milhões. Quando eu precisei mudar de modalidade, eu optei por fechar a MEI e abrir uma EIRELI, que é a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Como o nome diz, o empreendedor é único na organização. A diferença para um EI é que um EIRELI responde às dívidas de forma limitada, equivalente ao valor do capital social da empresa. Tem também a limitada, cuja sigla é LTDA. Numa empresa desse tipo, 2 ou mais sócios criam um contrato social que é registrado na junta comercial. Nesse documento ficam estabelecidos o valor de cada cota do capital da empresa, proporcional ao investimento de cada sócio, além dos limites de participação dos sócios. Os limites previamente combinados entre os sócios definem o lucro de cada um e também a responsabilidade individual no caso de dívida, falência ou fechamento da empresa. A maioria das pessoas que abre uma empresa limitada e coloca a mãe como sócia. Eu optei por não envolver ninguém além de mim mesma nisso. Se algum dia eu tiver algum problema com a minha empresa, eu sou a única responsável e não vou causar problema para ninguém. E a última categoria é a sociedade anônima, conhecida como SA, onde 2 ou mais sócios montam um estatuto social no qual dividem o capital da empresa em ações. E aí, depois de entender tudo isso, a gente volta para o assunto que eu estava comentando antes, que é a pós-produção. Aí eu expliquei tudo isso sobre as modalidades de empresa, pois eu vou ser muito sincera. A grande maioria dos produtores faz uma coisa muito errada na hora de receber pagamentos e passar aos contratados, principalmente em editais que não exigem prestação de contas ou em projetos de venda direta. O produtor recebe o dinheiro na conta jurídica, transfere para sua conta física e paga os participantes do projeto sem nota, sob a desculpa de evitar a bitributação. Isso é muito errado, isso vai dar muito ruim um dia. O que acontece é, se você recebe 10 mil reais como cachê total de um projeto e paga 10% de um imposto, são 9 mil que te restam. E aí você bota esses 9 mil na sua conta pessoa física, paga 7 mil sem nota para o povo que participou e fica com 2 mil. Pois a Receita Federal entende então que você ficou com os 9 mil para você, afinal não tem notas nem RPAs que comprovem para onde foram esses 7 mil que restam. Aí você diz, mas Nath, eu estou na faixa de isento do imposto de renda. E eu te respondo, mas se você for bem sucedido e prosperar, vai chegar um ponto em que você não vai mais estar na faixa de isento. E aí, se você fizer muito pagamento sem nota, você vai cair na malha fina do imposto de renda e isso é muito chato de resolver, então não brinca com a sorte. Já no evento que teve verba proveniente de leis de incentivo, existe a obrigatoriedade de prestação de contas, que é uma planilha bem detalhada, onde consta cada despesa do projeto todo e a qual você precisa anexar todos os comprovantes fiscais dessas despesas. O ideal nesse tipo de projeto é sempre ter um contador contratado para cuidar dessa função. É possível o próprio produtor cultural cuidar disso? Claro que sim. Mas geralmente o produtor já vai estar envolvido em tantas outras demandas que vale a pena ter um especialista cuidando da prestação de contas. Como eu comentei em um dos nossos encontros, eu particularmente nunca inscrevi meus projetos em fomentos ou leis de incentivo, simplesmente porque trabalhando sozinha, tendo uma boa demanda de projetos de venda direta e inscrevendo projetos em um ou outro edital que não tem obrigatoriedade de prestação de contas, que na minha opinião é a parte mais trabalhosa num projeto incentivado,
eu ainda não tive essa necessidade. Por conta da burocracia envolvida nesse tipo de projeto, por haver prazos de execução de cada uma das etapas, seria muito complicado eu conseguir dar conta de tudo e ainda continuar realizando meus projetos de venda direta, que acabam me trazendo um giro financeiro mais rápido. Por conta disso, a minha experiência nessas vertentes é mais teórica do que prática. Tenho muitos amigos que trabalham prioritariamente com projetos incentivados, estou sempre de olho no que eles estão fazendo e sempre antenada nas novidades. Só que teve uma época em que eu trabalhei em uma produtora que tinha um projeto anual incentivado, só que através da Lei de Incentivo ao Esporte. Em algum momento eles me pediram para cuidar desse evento. Eu já tinha bastante experiência com shows, mas se a minha experiência com lei de incentivo era zero, então a minha experiência com esporte era abaixo de zero. As pessoas tentavam me explicar os trâmites como se não quisessem me dizer certas coisas, então a informação sempre soava incompleta para mim e isso dificultava a minha compreensão sobre o assunto. Aí me mandaram numa reunião com um advogado, que era quem cuidava da prestação de contas das edições anteriores desse evento, mas que tinha optado por não prestar mais esse serviço para a produtora. E apesar dele ter me explicado tudo com muita paciência, com muitos detalhes, no final da reunião ele disse: Nathalie, eu te expliquei tudo, eu estou à disposição para qualquer outra dúvida que você tenha, mas se eu puder te dar um conselho, pula fora dessa produção. Eu fiquei passada, perguntei por que ele estava me dando esse conselho e ele disse que ele tinha pulado fora pois o pessoal da produtora era muito enrolado para fazer a prestação de contas. Ele disse que ele tinha a impressão de que eles estavam sempre querendo tentar lucrar onde eles não podiam, como por exemplo mandarem os funcionários viajarem de carro ou de ônibus e apresentarem na prestação de contas tickets de passagens aéreas de pessoas que não estavam na produção. Aí eu fiquei muito grilada com isso e uns dias depois eu solicitei uma reunião com a chefia e eu disse que eu não estava entendendo nada nem sobre lei de incentivo ao esporte e nem sobre prestação de contas e por isso eu não me sentia confortável em seguir nesse projeto. Eles ficaram bem chateados, isso ajudou a abreviar minha trajetória profissional na produtora, mas assim, quando a gente fala de lei de incentivo, sejam elas federais, estaduais ou municipais, a gente está falando de dinheiro público. A gente está falando do dinheiro que pessoas físicas ou jurídicas deixaram de pagar ao governo sob a forma de tributos e impostos para poderem investir em cultura e esporte. Isso pode gerar grandes problemas, tanto para a empresa que faz uma prestação de contas deficiente de informações e comprovações, como para os produtores envolvidos no evento. Alguém vai ser responsabilizado por um comprovante inventado ou por ter coletado tickets de passagens aéreas de pessoas que não estavam na comitiva do evento. Então sempre tomem cuidado com isso. Tudo que parece dinheiro fácil, em se tratando de eventos, tem grandes chances de dar muito ruim. E agora voltando a falar da pós-produção propriamente dita, e falando de um evento que foi levantado do zero, tudo fica um pouco mais complexo e demorado. Eu acredito que a primeira etapa seja cuidar do borderô de vendas dos ingressos, que é basicamente um relatório detalhado, onde constam informações como quantos ingressos foram vendidos, em quais modalidades de preço, através de quais meios foram adquiridos, se foi pela internet, se foi pela bilheteria oficial, se foi através de pontos de venda, qual a forma de pagamento utilizada, se dinheiro, débito ou crédito, em quais datas houve maior número de ingressos vendidos, para que assim o fechamento completo possa acontecer. Essas informações estatísticas todas são importantes não só para fazer a divisão, quando, por exemplo, o teatro ou a casa de show onde você está produzindo o seu projeto cobra um percentual do total do borderô, mas também permite que os organizadores, patrocinadores e investidores tenham uma visão estratégica e tirem boas conclusões através dos números apresentados. Além disso, muita gente prefere recolher o ECAD em cima do borderô de venda de ingresso, em vez de recolher sobre o cachê dos artistas. Nesse caso, com o borderô pronto, você faz o recolhimento posteriormente ao show. No livro Showtime, o Manual do Sucesso do Produtor de Eventos, escrito pelo Saulo Mira, ele detalha super bem o que é o borderô e a importância dele. Ele diz: você conseguiu captar patrocinadores para o seu evento, mas lembre-se que devido ao sucesso ou visando outros eventos, você precisará que eles se mantenham interessados nos seus próximos eventos. Portanto, faça um borderô, um relatório com todas as metas alcançadas, os lucros e os valores intangíveis trazidos com seu evento. O borderô é um documento no qual as informações financeiras sobre o evento devem estar detalhadas com todos os valores. Boletos, notas de cartão e movimentações financeiras devem estar disponíveis até mesmo para análise e comparação de eventos futuros. Com o borderô você terá uma visão ampla do evento, analisará os gastos desnecessários, saberá se a sua administração foi organizada e se a receita foi positiva.
Com esses dados em mãos, os empresários patrocinadores irão conseguir analisar melhor o investimento realizado e provavelmente motivados a continuar patrocinando seus próximos eventos. E além dessas questões de borderô, tem muitas atividades de finalização do evento que são resolvidas simultaneamente. Enquanto tem produtores cuidando do retorno dos artistas para o hotel ou para o aeroporto ou para uma rodoviária, tem outra equipe cuidando da desmontagem da estrutura física do evento, ou seja, palco, som, luz, cadeiras, tendas, banheiros químicos e da devolução ou retirada disso tudo pelos seus fornecedores. Geralmente isso acontece logo que o público sai do recinto onde o evento aconteceu, mas às vezes por questões de horário ou alguma outra restrição pode acabar acontecendo no dia seguinte. No livro Planejamento, Organização e Sustentabilidade em Eventos Culturais, Sociais e Esportivos, organizado pela professora Marlene Matias, a professora doutora Isaíra Maria Garcia de Oliveira explica no capítulo Eventos Artísticos, do papel aos palcos, que o fim de um evento artístico é tão complexo quanto seu início. Deve-se imaginar dois grandes momentos: a finalização para o público que prestigiou tal evento, que vai embora para casa, necessidade de pensar na logística da saída desse público, e o início de uma nova fase de trabalho para os organizadores e produtores do evento, que deverão se preocupar primeiramente com a desmontagem do evento e com o encaminhamento dos equipamentos e das estruturas para os seus devidos locais. Depois, pensar no deslocamento dos profissionais e no encaminhamento para hotéis, quando é o caso. E programar esquemas de segurança e privacidade, bem como o fechamento e o pagamento de contas e contratos de empresas e profissionais. As emissões de notas fiscais, a prestação de contas e os relatórios de fornecedores e patrocinadores. Além disso, uma série de outras providências devem ser tomadas, dada a complexidade do setor, para que depois de algum tempo, meses às vezes, se inicie outro evento. A Isaíra ainda conta que o primeiro show da cantora Madonna, The Girly Show, Live Down Under no Brasil em 93 no estádio do Morumbi em São Paulo e posteriormente no estádio do Maracanã no Rio de Janeiro, por exemplo, demorou 1 ano e meio para ser negociado e estruturado. Isso porque todo o planejamento foi feito para atender a todas as inúmeras exigências pessoais e técnicas da cantora, de sua equipe e de seus produtores internacionais, além de se levar em conta a necessidade de providenciar todas as documentações previstas na legislação brasileira para que a apresentação de eventos artísticos com profissionais estrangeiros no país possa acontecer. Providenciar tudo isso exige muito tempo, muita burocracia, muitos documentos, muitas parcerias, muita dedicação e esforço dos profissionais envolvidos. Pois várias ações e documentos não dependem da vontade dos organizadores e produtores locais, e sim de organismos legais em várias esferas, a municipal, estadual e a federal, e ou de empresas privadas. Isso em parte compromete todo o planejamento do evento e, por consequência, todo o cronograma anteriormente desenvolvido. Após a finalização desse show, outra fase, que também deveria ser prevista antes do planejamento inicial, começou para os organizadores, ou seja, era necessário realizar todo o fechamento do evento. Essa atividade consumiu aproximadamente 3 meses de trabalho de toda a equipe de produção, dada a grande complexidade dessa realização, que envolvia muitos profissionais, fornecedores, parceiros e patrocinadores, ou seja, é praticamente outro evento. Na matéria Pós-evento, 6 coisas que você precisa fazer depois que o seu evento termina, escrita por Douglas Silva, que é gerente de marketing da plataforma de eventos Mobily, ele diz que muitos organizadores não se dão conta, mas o período pós-evento é tão importante quanto a fase anterior ao seu início. Esse é o momento ideal para coletar feedback dos stakeholders, que são as partes interessadas, avaliar suas métricas de desempenho, o retorno sobre investimento e começar a pensar na próxima edição. Depois de todo o trabalho necessário para colocar um evento de pé, é natural desejar alguns bons dias de descanso e deixar qualquer tópico pendente da organização para outro momento. No entanto, é bom tomar cuidado. Esse tipo de postura pode fazer com que atividades que poderiam e deveriam ser realizadas no primeiro momento pós-evento se estendam por semanas a fio. A fadiga pós-evento é real e não pode ser ignorada. Por isso, considere desde cedo no planejamento as atividades que devem ser realizadas quando os participantes forem embora. Só depois que toda a sua agenda de atividades tiver sido concluída, você poderá dar o evento como encerrado. Para te ajudar a encarar essa etapa às vezes tão negligenciada, elencamos algumas atividades-chave que recomendamos fortemente que você realize após o término do evento. Confira. 1. Solicite feedback pós-evento. Se você planeja organizar outros eventos ou, em especial, outra edição do mesmo evento, solicitar feedback pós-evento
pode ser considerada uma tarefa importantíssima. Alguns tipos de avaliação devem ser coletadas em tempo real enquanto a questão analisada ainda se mantém fresca na cabeça do avaliador. Isso é importante para a avaliação de itens específicos da programação ou de palestrantes. Quando a ideia é obter uma análise mais sistêmica, o feedback pós-evento é de grande valor. Nele, os participantes têm a oportunidade de avaliar suas experiências, em perspectiva, observando como elas foram assimiladas e o impacto em suas vidas. Esse é um tipo de feedback de evento muito valioso, já que tende a ser um termômetro mais preciso da satisfação geral. Não esqueça que esse mesmo feedback pós-evento também pode ser coletado com patrocinadores, expositores e até mesmo palestrantes. 2. Mantenha os participantes engajados nas mídias sociais do evento. É bastante comum que os organizadores de eventos desloquem seus esforços de divulgação em mídias sociais no período pré-evento com o objetivo de angariar novos inscritos. Alguns também as movimentam enquanto ele acontece, compartilhando na forma de fotos e vídeos um pouco do que está se desdobrando em tempo real. Poucos, no entanto, se lembram de fazer uso desse canal pós-evento. Ainda que essas abordagens sejam, sem dúvida, muito recomendadas, uma estratégia de mídias sociais que também se estende depois do encerramento do evento tende a ser muito mais consistente. A ideia não é esperar que faltem poucas semanas até o início da próxima edição para voltar a gerar interesse no público. Ao invés disso, ações periódicas podem manter o engajamento continuamente alto, evitando que você precise construir um novo relacionamento quase do zero com seu público. Durante o evento, é provável que você, ou até mesmo seus participantes, produzam muito conteúdo que possa ser divulgado posteriormente. Basta reuni-lo e em seguida criar uma agenda de publicações. Redes sociais como o Facebook permitem inclusive que você agende postagens futuras. Dessa forma, você pode programar parte delas de uma única vez, sem que precise revisitar sua estratégia com tanta frequência na lacuna entre uma edição e outra. 3. Revise o seu orçamento. Por mais que você planeje o seu evento com extremo cuidado, organizando suas despesas com a devida precisão, você só será capaz de enxergar realmente o que foi seu balanço financeiro depois de toda a poeira assentar. Existem uma série de gastos nem sempre tão previsíveis que podem acontecer durante a realização de um evento. Além disso, analisar criticamente suas planilhas, buscando extrair insumos para as próximas edições é sempre algo muito válido. Nem todos os eventos buscam gerar algum tipo de faturamento para a organização. Ainda assim, ninguém quer que seu evento seja executado fora do orçamento previsto, gerando algum tipo de prejuízo. Os números não mentem e eles poderão te informar de maneira bastante precisa quais são os principais gaps do evento e onde você pode melhorar. 4. Revise seu briefing inicial. Depois que a poeira baixou, que o balanço financeiro foi realizado e que os feedbacks pós-evento foram coletados e analisados, está na hora de reunir sua equipe e revisar o briefing inicial do evento. Faça isso enquanto todas as informações ainda estão frescas na sua cabeça. Para ajudar nesse processo, você pode seguir os 3 seguintes passos. Busque entender primeiramente quais os objetivos do seu evento. Busque entender primeiramente quais os objetivos o seu evento deveria atingir e se eles foram realmente alcançados. Avalie o que funcionou dentro do esperado, aquilo que fugiu do previsto e como pode ser melhorado na próxima oportunidade. Estimule o seu time a refletir sobre o todo, aproveitando a oportunidade para engajá-los e deixá-los empolgados para a próxima edição. A grande questão aqui é entender se o briefing inicial foi capaz de guiar a organização de maneira correta, estipulando os objetivos e as expectativas a serem cumpridas. Nenhum briefing é perfeito e certamente você será capaz de identificar pontos de melhoria que poderão ser revisados. É importante, no entanto, que você faça isso de maneira construtiva, sem apontar dedos em relação aos erros, tratando sempre como oportunidades e não apenas como falhas. 5. Atualize o site do evento. Pode ser bastante frustrante acessar um site em busca de informações úteis e se deparar com um conteúdo desatualizado e irrelevante. Muitos organizadores acreditam que o site dos seus eventos sejam úteis apenas na fase anterior ao encerramento das inscrições, deixando ele de lado logo depois, sem qualquer mudança até o início da divulgação da próxima edição. Esse é um erro que não pode acontecer. Então planeje o quanto antes uma atualização no site pós-evento. Nessa atualização você pode incluir highlights sobre o que aconteceu, depoimentos de participantes, patrocinadores e palestrantes e até mesmo divulgar um pouco do conteúdo da programação. Além disso, nunca é cedo demais para publicar informações sobre a próxima edição. Mesmo que você saiba apenas que ela irá acontecer, mas ainda não tenha ideia sobre as datas ou local. 6. Avalie o desempenho dos seus fornecedores. Existem uma série de aspectos de um evento que nem sempre podem ou precisam ser completamente absorvidos pela organização.
Alimentação, tecnologia e segurança são exemplos comuns. É natural que você contrate seus fornecedores avaliando sua experiência e confiabilidade. Ainda assim, por mais que suas credenciais sejam as melhores possíveis, eles também estão sujeitos aos imprevistos de um evento. É importante que eles saibam lidar com eles. Por isso, busque analisar criticamente o trabalho desempenhado por cada fornecedor, avaliando se eles atenderam corretamente o briefing e os seus critérios de qualidade. Em certos casos, inclusive, talvez o fornecedor possa ter entregue exatamente o que se propunha, mas você pode acabar descobrindo que seu impacto no evento foi irrelevante. Dica extra: e-mail marketing é fundamental. As campanhas de e-mail marketing também podem ajudar o engajamento após o término do seu evento. Se o seu evento era uma feira de negócios, por exemplo, através de campanhas de e-mail, você pode continuar o contato com seus potenciais clientes e então vender. O mesmo ocorre em um evento corporativo, quando é preciso engajar seus colaboradores para o próximo evento. E a conclusão do Douglas da Silva é: a fase pós-evento costumava ser associada à gestão dos resultados, considerada, portanto, processos internos, sem constituir um ponto de contato direto com os participantes. Hoje, no entanto, essa barreira foi rompida e os eventos já começam a ser vivenciados antes mesmo do seu início, permanecendo ativos em meio digital após seu término. É importante ter apreço por todos os que fizeram o evento acontecer: patrocinadores, participantes, palestrantes, fornecedores e, claro, o time responsável pela organização. Certifique-se de agradecê-los e ressaltar o seu papel imprescindível. Eventos costumam ser processos cíclicos e seu término está diretamente ligado com seu recomeço. Por isso, alimentar e valorizar todos os relacionamentos necessários para sua construção é fundamental para sua longevidade. No livro Produção Executiva, Logística de Shows e Eventos Artísticos, escrito pela professora doutora Isaíra Maria Garcia de Oliveira, ela diz o seguinte sobre pós-produção. Depois que o evento termina, há muito trabalho a se cumprir. Nesse momento começa o pagamento dos profissionais, quitação de contratos, verificação de fornecedores que foram eficientes e pontuais, arquivamento de alguns documentos, realização de clippings, entre outras coisas. Muitos profissionais querem se livrar logo dessas obrigações e acabam se esquecendo de fazer uma das coisas mais importantes: reunião final de avaliação do evento. É necessário conversar muito bem com cada profissional da sua equipe para levantar erros e acertos, avaliar os fornecedores e parceiros, com quem vale a pena continuar trabalhando ou se é hora de trocar de fornecedor e se atualizar. Geralmente, guarda-se tudo em arquivos mortos para se livrar logo desse momento e partir para um novo evento, sem perceber que esse tempo dedicado a essa atividade permitirá trabalhar novas estratégias ou permanecer com as mesmas. É a hora de fazer vários relatórios para os patrocinadores, entregar os clippings, documentando tudo o que foi acordado em contrato. Por isso, não deixe de dedicar um tempo para fazer isso. Essa avaliação final será uma excelente ferramenta de trabalho para os próximos eventos. E isso me lembra que eu tenho um caso específico para contar sobre relatório de pós-produção. Eu, Nathalie, trabalhei um tempo em uma produtora que realizava um evento de rua quinzenal e eu era a produtora que durante quase um semestre acompanhava a montagem do evento e a desmontagem. Então a rotina era chegar no local às 8 da manhã, aguardar a chegada da empresa terceirizada que montava o tablado para o show, montava a tenda que seria utilizada como camarim, aguardar a chegada das cadeiras, que seriam destinadas ao público, além da entrega do mobiliário, dos alimentos e bebidas para abastecimento do camarim. Depois disso, chegava a equipe de sonorização e mais tarde os artistas que ficavam na tenda de camarim um tempo, até chegar o momento da passagem de som, e depois voltavam para o camarim até a hora de começar o show. Eram sempre artistas solo, acompanhados por um produtor e às vezes algum familiar. Sempre era necessário dar uma varridinha no tablado, no piso do camarim, passar álcool em alguma cadeira que tivesse alguma mancha, mas nada demais. Até um dia em que a lona que veio para a montagem do camarim estava imunda. Manchas de mofo bem horríveis, o carpete do piso do camarim estava com um cheiro estranho. Eu precisei ir no mercadinho próximo, comprar produtos e panos de limpeza, luva, esponja, para conseguir deixar aquilo mais ou menos apresentável para o artista que chegaria logo mais. Ainda para completar a situação, chegando no final do evento começou uma chuva bem forte e no kit de utensílios que eu tinha para aquela produção, ninguém havia previsto um guarda-chuva grande para esse tipo de situação. E aí lá fui eu levar o artista para um restaurante próximo, usando minha sombrinha com estampa do gato Félix. Esse evento acontecia sempre aos sábados e aí no domingo eu fiz um relatório para minha chefia, contando tudo o que aconteceu, dizendo que era importante pautar o fornecedor da tenda para nas próximas oportunidades ele mandar algo em melhores condições, já que era o espaço onde o artista ia passar um tempo
entre a chegada, a passagem de som e depois entre a passagem de som e o horário do show. É algo que precisaria ao menos estar limpo, é um mínimo de cuidado com a hospitalidade do evento. Avisei também que era importante ter um guarda-chuva grande, de boa qualidade, para poder ser utilizado em caso de emergência. Quando eu cheguei no escritório na segunda-feira, estava todo mundo de cara feia comigo, até que uma pessoa da chefia me chamou para uma conversinha e disse que eu estava com muita frescura. Disse que eu só via o lado do artista, que eu tinha que entender que aquele trampo dava um lucro mínimo para eles e que por isso não era uma prioridade. E a partir dali, eu fui limada daquele evento, que sinceramente eu gostava bastante de fazer, apesar de continuar trabalhando na produtora por mais um tempo. Esse tipo de problema acontece porque, na minha opinião, existem basicamente dois tipos de produtor. Os que querem prestar um serviço de excelência e assim ficarem conhecidos no ramo como bons profissionais e que com isso vão ter uma demanda cada vez maior de trabalho e consequentemente vão conseguir ganhar mais dinheiro, e os que fazem tudo baseado na lei do mínimo esforço, visando apenas o lucro sem se importar em ter boas referências profissionais e respeito do seu trabalho. Talvez ambos até ganhem os mesmos valores no fim do mês, mas a diferença está no profissionalismo com o qual você desempenha o seu trabalho. Eu acho que o bom produtor é aquele que consegue prestar um serviço de excelência para todos os envolvidos. O artista precisa ficar satisfeito e se sentir acolhido pela equipe que trabalhou com ele, o público tem que se sentir pleno e levar boas lembranças do seu evento. O ideal é que a experiência proporcionada traga lembranças eternas a quem frequentou o seu evento. E a equipe como um todo precisa se sentir realizada por ter desempenhado suas funções da melhor forma e serem reconhecidos pelo seu profissionalismo. E como o nosso encontro de hoje está chegando ao fim, é hora da revisão. Nesse 16º encontro, falei sobre como a pós-produção é um item subestimado nas rotinas de produção e quais os procedimentos importantes que precisam ser realizados após o evento para que haja sua conclusão. Falei também sobre relatórios e prestação de contas e pesquisas de satisfação do público para mensuração de resultados positivos ou negativos. Por hoje eu fico por aqui, mas a gente se vê logo mais. Até!